Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde para o pessoal da técnica. Estamos aqui, nesse sábado abençoado por Deus, para mais um programa, Uma Razão para Viver. Muita gratidão pela companhia de todos vocês, queridos ouvintes. Muita gratidão ao BOI por nos oportunizar esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. Hoje, o estudo será feito por mim, Marlene Ramos, a convite da instituição, e estou muito feliz com a divulgação da doutrina espírita. O tema de hoje é a pedagogia de Jesus. Nós vamos falar, primeiramente, o significado de pedagogia. Pedagogia é a ciência que estuda e ensina técnicas e métodos para serem aplicadas ao sistema educacional, para facilitar o aprendizado dos alunos. Jesus usou a pedagogia com grande maestria, aliando o conhecimento com o amor. O amor faz parte de todos os ensinos do Mestre Jesus. Pedagogo da humanidade, que foi Jesus, ele nos trouxe os princípios eternos da educação com amor. Só conhecimento não basta. É necessário aliar o conhecimento ao amor para que possamos conseguir resultados melhores. Os princípios de aprendizagem que Jesus usava. Primeiro, deve se alicerçar no valor da pessoa humana. O que Jesus quis dizer com isso? Todas as pessoas, todos os irmãos têm o seu valor. Uns mais, outros menos, mas todos são valorosos. E essa aprendizagem, esse primeiro princípio, deve se alicerçar ao valor da pessoa humana, como seres humanos que são. Tem uma fala de Jesus que é muito interessante, quando ele diz: vós sois a luz do mundo. Quer dizer que todos um dia chegarão a ser espíritos puros e serão a luz do mundo. E incentivando-se os seus valores, a sua personalidade para o bem. O segundo princípio da aprendizagem é: toda aprendizagem se dá no tempo e é acumulativa. Quer dizer que toda aprendizagem não é da noite para o dia, não é rapidamente que acontece, vai se dando aos poucos, ao longo do tempo, e é acumulativa, quer dizer, nós vamos acumulando aqueles conhecimentos ali. Todos os conhecimentos acumulados por nós, ao desencarnarmos, não vamos perder, vamos mantê-lo conosco para serem usados numa próxima existência. Tem outra fala de Jesus muito interessante. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Primeiro plantamos, depois a planta cresce, a espiga vem, o grão fica cheio na espiga. Mas isso leva um tempo. Não é da noite para o dia. Leva um tempo para que a planta pegue, cresça, floresça e frutifique. Isso quer dizer que a aprendizagem se dá no tempo e ela é cumulativa. Acontece
com as plantas, com os animais e com os seres humanos. O terceiro princípio, o processo ensino-aprendizagem, tem como fonte o indivíduo e sua situação histórico-cultural. O que isso quer dizer? Que não acontece uma aprendizagem se não for a partir da vivência do indivíduo, da situação que ele vive, em que continente ele vive, como é a cultura daquele país onde ele nasceu, como é a história cultural. É necessário essa fonte, ter como fonte um indivíduo e a sua situação histórico-cultural. Dependendo disso, cada continente vai vivenciar o aprendizado de uma determinada forma, diferente de como acontece em outros continentes. Uma outra fala de Jesus que cabe aqui: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Jesus, quando aqui esteve, falou muito do reino de Deus, do reino dos céus. E, para que o povo daquela época compreendesse, ele usava de parábolas, que são narrativas, para facilitar o entendimento daquelas pessoas que o seguiam. E ele estava sempre em um lugar aberto, sentados nas pedras, e ali Jesus conversava, falava à multidão. O quarto princípio que Jesus usava é: a aprendizagem deve se basear na descoberta pessoal, concreta, a partir da reflexão em profundidade. Então, como que a aprendizagem acontece? Nós precisamos realizar a nossa descoberta pessoal sobre determinado assunto. E, a partir disso, realizar a reflexão em profundidade. Não é só pensar levemente, nós precisamos refletir sobre aquele assunto. E sempre alinhando àquele assunto a compreensão, o valor do próximo e o amor. Uma outra fala de Jesus: quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Nessa parábola do bom samaritano, ele conta que um samaritano é que socorreu o homem que foi ferido e foi roubado. Então, quem foi o próximo? Quem é o nosso próximo? É aquele que está sempre disposto a nos auxiliar. E como nós vamos ser o próximo? Auxiliando o outro a vencer as suas limitações, a auxiliá-los nas doenças, nos ataques, nos roubos. Então, nós precisamos agir como o bom samaritano. E nos leva, essa parábola, a refletir que muitos sacerdotes passaram pelo homem ferido e não fizeram nada. O samaritano, ao passar, é que socorreu aquele pobre homem. Aqui, o quinto princípio: a aprendizagem se evidencia na vivência.
na demonstração, no comportamento que denota a transformação interior. Nós, para falarmos que aprendemos um determinado assunto, nós precisamos demonstrar, precisamos, através do nosso comportamento, demonstrar a nossa transformação interior que aconteceu a partir daquele conhecimento. Somente assim nós estamos aprendendo os assuntos, os conhecimentos morais e conhecimentos intelectuais da vida. E tem uma outra frase de Jesus que cabe bem aqui. Porquanto cada árvore é reconhecida pelos seus frutos. Uma árvore boa vai dar frutos bons. Uma árvore má, os frutos vão nascer mais deteriorados, bichados. Nós conhecemos cada árvore pela qualidade dos seus frutos. E a nossa transformação interior é assim que acontece, pelas nossas atitudes, através do nosso comportamento. Nós vamos saber se os nossos frutos são bons ou não. Sexto, toda aprendizagem conduz o homem à harmonia consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Olha que interessante. Toda aprendizagem nos conduz à harmonia conosco mesmo. A partir de estarmos harmonizados, vamos conseguir nos harmonizar com o próximo e depois harmonizarmos com Deus, que é a força maior que nos criou espíritos simples e ignorantes, mas com uma grande capacidade para aprender. Outra fala de Jesus: quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Olha que bonito. Precisamos exercitar a verdade, praticar a verdade, para que nós possamos nos aproximar da luz e sairmos das trevas. A harmonia que acontece conosco, com o próximo e com Deus, são fatos muito importantes na nossa caminhada terrena. É no próprio aprendiz que encontramos o feedback sobre a sua aprendizagem. Olha que interessante. O próprio aprendiz já traz com ele, espiritualmente, tudo que é suficiente para a sua aprendizagem. A sua capacidade de aprender os valores intelectuais, os conhecimentos intelectuais, os conhecimentos morais. Em determinado momento, feedback quer dizer, é o momento, é o estalo. E aí o conhecimento vai se tornar mais fácil, vai acontecer realmente. O conhecimento não está no professor, o conhecimento está no aluno. Precisa fazê-lo desabrochar, entender devagar, no tempo, e acumulando conhecimento após conhecimento para concluirmos um curso, por exemplo.
8. Toda aprendizagem necessariamente possui momentos de avaliação. Claro, se nós estamos na escola normal, nós temos aprendizado, estudamos, mas vai haver um momento que o professor vai nos avaliar para saber se os alunos aprenderam ou não aquele determinado assunto. Por isso que há momentos de avaliação. Na nossa vida, de modo geral, há momentos de avaliação para comprovar o que nós aprendemos, se a aprendizagem realmente aconteceu. E Jesus tem uma outra fala muito interessante. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nenhum de nós pode atirar a primeira pedra no outro devido a erros cometidos. Por quê? Nós não cometemos erros ainda? Cometemos inúmeros erros. Então ele disse para a multidão: atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. Ninguém atirou a primeira pedra. Aí ele falou para a mulher: ninguém te apedrejou. Vá, siga o seu caminho e não pegue mais. Muito interessante, né? 9. O erro é uma parte do processo de aprendizagem e deve ser transformado em estímulo de crescimento. Errar faz parte de toda atividade a que nos propomos. Mas nós precisamos aprender com os erros, com os equívocos cometidos e não errar mais. Aí esses equívocos cometidos, eles devem se tornar estímulos para nós aprendermos mais e evoluirmos, crescermos. E tem uma fala de Jesus, que eu até falei no item anterior: vai e não tornes a pecar, que ele falou para a mulher adúltera: vai e não tornes a pecar. Se cometemos inúmeros erros ao longo das nossas reencarnações, temos a oportunidade para rever aquele erro e passarmos a acertar. O erro cometido vai passar a ser um acerto acontecido. Serve para nós de motivação para melhorarmos, para crescermos. 10. Um ambiente de confiança e respeito é fundamental para a aprendizagem. Claro que é. Porque se um ambiente não for propício, como iremos aprender? O ambiente tem que ser de confiança e respeito para que a aprendizagem aconteça da melhor forma possível. Senão, a aprendizagem não acontece. Se durante o estudo de determinados assuntos eu não confiar, não respeitar os que estão ali junto comigo, essa aprendizagem não irá acontecer. Por que eles falam por parábolas? Porque Jesus falava à multidão através de parábolas. Porque ele utilizava nas parábolas elementos
que faziam parte do cotidiano daquelas pessoas, para facilitar o entendimento sobre o assunto que ele estava colocando naqueles momentos. E tem uma fala de Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Para muitos foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas para aqueles que não se interessaram, não foi possível naquela época. Mas o tempo vai passando, a cada reencarnação nós vamos progredindo, nós vamos nos modificando, até chegar o momento do aprendizado total e restrito, que vai facilitar o nosso progresso para mundos melhores. 11. A aprendizagem verdadeira conduz à liberdade e à autonomia. Liberdade. Necessita de conhecimento para entendermos a nossa liberdade. Temos o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de decisão. Vou seguir por este ou por este outro caminho. E autonomia. Eu mesma resolver as minhas questões. A aprendizagem verdadeira conduz à liberdade e à autonomia. E com o passar do tempo, nós vamos acumulando conhecimentos que nos leva à liberdade, que nos leva à autonomia. E podemos passar isso para outras pessoas que convivem conosco. Outra fala de Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Precisamos conhecer o que é verdadeiro, o que vem de Deus, a natureza, para que nós possamos nos libertar de todo o mal que carregamos dentro de nós. Precisamos nos libertar dos erros, dos equívocos cometidos, mas para que isso aconteça, nós precisamos conhecer o que é bom, o que é correto, o que é verdadeiro, para que possamos nos libertar, para que possamos nos tornar livres e autônomos através da nossa aprendizagem. A coerência e o modo de ser do mestre são igualmente elementos favorecedores da aprendizagem, porque Jesus era muito coerente com seus ensinos. E isso favorece a aprendizagem do aluno, das pessoas de modo geral. Porque é isso, não é, não é. Isso favorece, esse modo dele ser, favorece a aprendizagem. Favoreceu na época que ele esteve aqui na Terra e favorece agora, que ele não está em corpo físico, mas ele está em espírito. Outra fala de Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus está no meio de nós, está tocando o nosso coração, está reavivando em nós a verdade, está reavivando em nós melhores ações, melhores atitudes voltadas à compaixão,
a gratidão. Tudo isso Jesus nos ensinou durante 3 anos de sua existência aqui na Terra. E você, que ligou seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você, ouvinte, que não sabe onde fica a nossa instituição ou queira conhecer, vá nos fazer uma visita. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas e quintas-feiras, com acolhimento às 19h30. Ficaremos felizes com sua visita. Nossa instituição possui evangelização aos domingos, às 9h30. Fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entregas de enxoval de bebê às gestantes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal, e você poderá adotar uma criança para a bolsa, para passeios. Poderá ajudar com itens dos almoços que servimos aos domingos, quase 100 refeições. Poderá doar roupas para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios para colaborar, caso deseje. Só entrar em contato conosco pelo telefone 24 98843 7822. 24 98843 7822. O tema de hoje é a pedagogia de Jesus. E estamos dando a continuidade. Estamos agora no item 13. O mestre é um aprendiz completo e o aprendiz é um mestre em potencial. Para chegarmos a sermos mestres, nós temos que dominar determinados conteúdos. E o aprendiz, aquele que está estudando, ele é um mestre em potencial. Um dia ele poderá ser um mestre e ensinar para outras pessoas. A diferença é que o mestre já sabe e o aprendiz está ainda aprendendo. Sócrates, quando aqui esteve, há mais ou menos 500 anos antes de Cristo, ele ensinava a mocidade os bons hábitos, as boas atitudes, as atitudes morais. Ele ensinava. Mas o governo da época achou que ele estava incentivando os jovens a agirem mal. Não compreenderam o que ele estava querendo fazer. Por isso, ele foi condenado à morte. Deram veneno a ele e ele morreu. Por divulgar o que é certo, por ensinar aquele grupo de jovens a aprender coisas que eles ainda não sabiam, valorizando cada ser que o estava escutando. Tem uma outra frase do mestre: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for perfeito, será como seu mestre. Enquanto somos discípulos, não poderemos estar acima do mestre. Mas, quando alcançarmos a perfeição de todo conhecimento moral, aí nós seremos perfeitos. Seremos
assim como o mestre, não mais que o mestre, seremos como o mestre. Então, não se esqueçam dessa frase. O mestre é um aprendiz completo. O aprendiz é um mestre em potencial. Todos nós chegaremos à perfeição. Depende exclusivamente de nós. Item 14. Toda aprendizagem significativa é aquisição para o espírito imortal. Tudo que nós aprendemos com Jesus, tudo que nós aprendermos uns com os outros, através da literatura, através da ciência, é aquisição para nós, como espíritos imortais que somos. O nosso corpo morre, mas o nosso espírito não. O nosso espírito continuará vivo. Ao desencarnar fisicamente, vamos para o mundo espiritual. E no mundo espiritual, nós vamos continuar aprendendo, nós vamos continuar nos aprimorando para que a próxima existência seja melhor do que a anterior. Acumulamos tudo que aprendemos nas reencarnações anteriores, porque o espírito não morre, o espírito vive eternamente. Em cada existência é que tomamos um corpo diferenciado, mas o espírito é o mesmo. E a cada existência, esse espírito está melhor, está, vamos dizer, com uma gama maior de conhecimentos intelectuais e morais. E Jesus diz: e então retribuirá cada um segundo as suas obras. Ao desencarnarmos, nós receberemos de acordo como vivemos, de acordo com as nossas obras. Se praticamos boas obras, acontecerá de um jeito. Se não praticamos boas obras ou não praticamos obras nenhuma, a nossa acolhida será de outro jeito. Teremos muito mais coisas para aprender no mundo espiritual e nas reencarnações posteriores. Agora nós vamos ver outros princípios norteadores da pedagogia de Jesus. Jesus se preocupava com o crescimento pessoal de cada um. Jesus identificou e estimulou em cada criatura a oportunidade de encontrar seus próprios valores no crescimento, no rumo da perfeição. Então, olha, ele estimulou, motivou em cada ser a oportunidade de descobrir os seus valores, que nos levam ao crescimento, no caminho da perfeição que nós necessitaremos alcançar. A valorização do contato pessoal. Jesus é um mestre que convive, que participa, que se preocupa com a aprendizagem de seus aprendizes. Então, a convivência, o contato pessoal entre os seres valoriza o aprendizado. E Jesus era assim, convivia,
com os seus aprendizes, se preocupava com a maneira que os seus aprendizes estavam compreendendo as questões ensinadas por ele. Então, a valorização do contato pessoal é muito importante. Facilita os ensinamentos e facilita a aprendizagem. Relação teoria e prática. Nisso todos reconhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha que interessante. É a relação entre a teoria e a prática. De que adianta termos teoria e não praticarmos aquela teoria? E se praticarmos a teoria, Jesus diz que todos reconhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, a questão fundamental para sermos reconhecidos como discípulos de Jesus é amar o próximo como a nós mesmos. Amar e respeitar os nossos semelhantes. Só dessa forma poderá alguém dizer que nós somos discípulos de Jesus. Sentido imanente e transcendente da experiência humana. Todos os nossos atos do cotidiano são contabilizados perante a justiça divina. Então, todas as nossas atitudes serão avaliadas quando partirmos para o mundo espiritual. Serão avaliadas perante a justiça divina. Aprendi? Muito bem. Não aprendi? Não há problema. Voltaremos e aprenderemos mais algumas questões que não conseguimos ainda aprender nas existências anteriores. A experiência humana é a única forma que há de nós progredirmos, de nós caminharmos rumo à perfeição. Estamos sempre sendo avaliados. Seremos aprovados ou não seremos aprovados? Se não formos aprovados, voltamos a reencarnar para aprendermos o que ainda não conseguirmos aprender. Em verdade, vos afirmo que tudo que o fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Jesus fala em relação às crianças. Essa fala é dele diante das crianças. Ele pega uma criança no colo e diz: em verdade vos afirmo que tudo que o fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Sempre que alimentarmos um desvalido, é a Jesus que estamos alimentando. Sempre que agasalharmos, Jesus se sente agasalhado. Sempre que ensinamos, Jesus sente que aquele ser está aprendendo. Sempre que socorremos uma pessoa doente, é a Jesus que estamos socorrendo. Então, precisamos cuidar bem das crianças e dos nossos semelhantes e de nós mesmos,
Porque se nós não cuidarmos de nós mesmos, primeiramente, como nós vamos cuidar dos nossos semelhantes? Né? Então, a gente tem que primeiro se amar, cuidar de nós, para poder entender como ajudar o próximo. A construção da felicidade na vida eterna, inicia-se na construção do reino de Deus na vida terrena, através do cumprimento da lei de amor, justiça e caridade. Essa lei é uma das mais importantes. Lei de amor, justiça e caridade. Precisamos amar os nossos semelhantes. Precisamos agir com justiça e precisamos praticar a caridade. O que é a caridade? É o amor em movimento. É o amor que auxilia, que faz o bem. Nós podemos amar, simplesmente amar. Mas, se quisermos colocar esse amor em movimento, através de ações, nós precisamos realizar a caridade. Porque Jesus disse que a construção da felicidade na vida eterna inicia-se na construção do reino de Deus na vida terrena. Precisamos fazer da vida terrena também um reino de Deus, cumprindo, realizando a lei de amor, justiça e caridade. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Se nós quisermos progredir mais rapidamente, nós precisamos seguir o Evangelho de Jesus. Não há roteiro melhor do que o Evangelho de Jesus a ser seguido, para que nós consigamos cumprir a lei de amor, justiça e caridade. A ação pedagógica de Jesus é uma proposta de educação. Educação comprometida com a transformação moral. O reino de Deus deverá ser construído entre os homens, com os homens, pelos homens e apesar dos homens. O compromisso com a transformação do ser faz parte da pedagogia de Jesus. Muito interessante, porque o reino de Deus deverá ser construído entre nós, com os homens, pelos homens e apesar dos homens, baseada na participação de cada um. Cada pessoa é um sol, é luz, é sal, é herdeiro de Deus e está fadado à perfeição e à felicidade. Então, a participação de cada um dos irmãos é fundamental para que todos cresçam, para que todos evoluam, para que todos um dia cheguem à perfeição. Mais rapidamente ou mais devagar, mas todos nós chegaremos um dia à perfeição. Deve ser também alicerçada na visão do homem integral. O que quer dizer isso? O que é o homem integral? Aliando razão e emoção a serviço da busca da perfeição. Porque nós estamos numa tarefa de buscar a perfeição para vivermos em mundos perfeitos.
Precisamos ser um homem integral, que cuida da sua saúde física, da sua saúde moral, que tem bons sentimentos, que tem boa visão do outro, procura ajudar o outro da melhor forma possível, procura ligar a razão e a emoção para alcançarmos a perfeição que tanto nos é dita, que tanto nos é falada. Dialógica. O que Jesus quis dizer? Dialógica quer dizer centrada na inter-relação pessoal, na construção coletiva dos ideais de fraternidade. Então, há necessidade da inter-relação pessoal na construção coletiva, não é só na nossa construção individual. Precisamos centrar na nossa construção individual, mas há necessidade de colaborarmos com a coletividade para que essa construção aconteça dos ideais de fraternidade. Ajudar a quem precisa, ajudar a quem está necessitando de ajuda, porque nós seremos também ajudados, acolhidos nos momentos em que estamos necessitados de auxílio, de acolhimento, de amparo, de ajuda. Então, devemos ter isso sempre em mente. A fraternidade, ela deve ser coletiva entre os irmãos. Libertadora. A pedagogia de Jesus deve ser também libertadora, pela grande finalidade de auxiliar os homens a deflagrarem o grande voo da descoberta de sua condição de co-criadores. Nós precisamos descobrir que nós somos co-criadores. Deus é o Criador, é a supremacia universal. Mas nós podemos co-criar para colaborar com o progresso da humanidade. Precisamos auxiliar o próximo. Sendo possível, precisamos auxiliar o próximo, para que eles descubram essa sua condição de co-criadores de Deus. Porque Jesus disse, e repetiu muitas vezes essa frase: vós sois deuses. Que a luz racional de Kardec, somada à luz do amor de Jesus, sejam as forças fundamentais de nossos trabalhos espíritas cristãos. Livro Aprendendo, Amando e Servindo, de Walter Barcelos. A luz que a doutrina espírita nos traz é fundamental para o nosso trabalho. Antes de sermos espíritas, somos todos cristãos. A religião em si não é tão importante. Importante é o aprendizado que retiramos dessas religiões. Assim, queridos ouvintes, agradecemos a companhia de todos vocês, o carinho da audiência, desejando que Deus abençoe a todos, que a paz e luz com boas vibrações cheguem nesse momento no lar de cada um. Damos por encerrado. Forte abraço.
Fiquem com Deus e até a próxima.